Em Jujutsu Kaisen, as expansões de domínio são uma técnica de barreira avançada, que cria um espaço favorável ao feiticeiro que abriu o domínio. Eles imbuem ela com a técnica inata e forjam um pacto de um acerto garantido e infalível. Opa, eu sou o Jota, e hoje a gente vai fazer uma lista de todas as expansões de domínio que já apareceram no anime, mangá e nos jogos de Jujutsu Kaisen. Eu realmente tô sem ideia pra vídeo. Então agora que eu fiz toda essa introdução explicando o que são as expansões de domínio, a gente vai listar elas, em ordem de aparição. Claro, lembrando que como todas as expansões de domínio são uma extensão de habilidade do usuário, vai acontecer de que em alguns casos eu tenho que explicar primeiro a técnica inata para depois explicar o domínio. E também, como nem todas as expansões foram apresentadas no anime, pode ocorrer de algumas estarem com a tradução incorreta. Dito isso, vamos lá. A primeira e também mais forte expansão a aparecer é o Santuário Fukuma Misuji de Ryomen Sukuna. Essa expansão se difere das outras por não criar um espaço separado. É mais como se o Sukuna sobrepujasse uma realidade por cima da outra, não colocando barreiras na sua expansão. A habilidade desse domínio é a mesma da do Sukuna, capaz de desferir cortes afiados em um alvo. Só que no caso dessa expansão, por conta do acerto garantido, estes aparecem em toda a área do efeito do poder, destruindo tudo que entra no domínio do Sukuna. O Caixão da Montanha de Ferro, a expansão da maldição de nível especial Diogo, que por se originar do medo das pessoas de vulcões, sua expulsão simula uma câmara vulcânica, que já é quente o suficiente para derreter pessoas comuns. Mas também garante ao Diogo o controle das rochas e lava do domínio. E outra de uma das mais famosas expansões de domínio, o Vazio Infinito, ou Muryokusho, do Satoru Gojo, manda para todos os presentes na barreira do domínio que não foram tocados pelo usuário, uma quantidade de informações que tende ao infinito, fazendo todas as áreas do cérebro serem ativadas ao mesmo tempo, resultando numa paralisia que pode durar por bastante tempo. Só para efeito de comparação, em Shibuya, o Gojo expandiu por muito menos de um segundo, só para amenizar ao máximo os efeitos inocentes, e ainda assim eles ficaram por meses em coma. A autopersonificação da perfeição de Mahito é uma expansão de domínio diretamente ligada com sua técnica inata de manipulação de almas, capaz de alterar a forma da alma de qualquer um que ele toque. Assim, com o efeito garantido, ele pode usar sua habilidade sem necessidade de tocar o alvo. A Hanami não tem sua expansão de domínio mostrada no anime nem no mangá, mas com informações de fanbooks e mais recentemente, aquele jogo de jutsu que... foi revelado que a expansão dela é o Mar Brilhante de Flores, e está relacionado com a flor no seu ombro que canaliza energia natural e dispara. A última expansão da primeira temporada do anime é o Jardim das Quimeras das Sombras, do Megumi. Esse é o domínio incompleto, o que significa que ele não fecha uma barreira e ainda não tem sua capacidade completa. Só que o chão do domínio é como um mar de sombras, que engole quem pisa e faz afundar infinitamente. Em contrapartida, todo o peso engolido é transferido para o usuário, que irá fechar o domínio caso não aguente tudo que as sombras engulam. Ademais, ele também tem liberdade para invocar todos os Shikigamis da técnica dele. A expansão de domínio sem nome da divindade da varíola prende seu alvo num caixão debaixo da terra e o tampa com a pedra. Caso o alvo não saia em 3 segundos, ele vai contrair a doença e morre instantaneamente. A expansão de Dagon, o horizonte cativante de Scandia, é uma praia com um vasto mar, que apesar da aparência tranquila, tem a habilidade de invocar Shikigamis aquáticos, que sempre acertam o alvo graças ao efeito do acerto garantido. Agora indo para os efeitos do mangá, começamos com a sentença mortal de Higurumi Hiruma, que prende o usuário e o alvo numa sala de julgamento e impede qualquer ato de violência. Em vez de lutarem, eles passam por uma audiência jurídica onde o usuário deve acusar o alvo de algum crime, obviamente com ele tendo direito a se defender. Ao final do julgamento será aplicada uma sentença justa que vai depender do crime cometido, mas pode variar desde confiscar sua técnica inata até a mais severa, que é a pena de morte, que garante ao usuário a espada do executor, ou espada do Carrasco, que mata o alvo com apenas um corte. Famosa por ser a técnica mais difícil de entender de Jujutsu, a expansão de domínio de Hakari tem vários nomes, mas os mais conhecidos são Apostador Incansável, Trem do Amor Puro e Ganância do Apostador. Explicando da maneira mais simplificada e rápida possível, em vez de garantir uma habilidade para Hakari, ela funciona como caça-níqueis, que pode resultar em nada ou acabar no jackpot. Nesse caso, uma música começa a tocar do nada, e enquanto ela durar, Hakari terá energia infinita, o que garante a ele um grande aumento da força física e o principal, uma regeneração instantânea, sendo rápido o suficiente até para regenerar sua própria cabeça, tornando assim ele imortal por exatamente 4 minutos e 11 segundos. O Palácio da Célula Temporal da Lua, de Naoya Zenin, é uma evolução de sua habilidade, que consiste em traçar o caminho de qualquer um que ele toque numa animação de 24 FPS. E caso o alvo não siga perfeitamente esse caminho, ele vai ser paralisado por 1 segundo. Na expansão dele, ele não tem a necessidade de tocar o alvo, obviamente. E também pode traçar o caminho em níveis celulares. Assim, caso uma única célula não obedeça o caminho definido, ela vai ser paralisada, mas não o corpo todo, fazendo assim com que ela seja arrancada de um corpo em movimento. Claro que uma única célula perdida não causa tanto estrago, mas quando isso acontece em tecidos inteiros, pode vir a ser relevante. O invólucro do reino ventral é a expansão de domínio do Suguru Geto,
que também não cria barreiras. E tem aparecido o tipo de pilar, que dispara ataques com os mesmos níveis de poder do Uzumaki, combinado com o efeito do acerto garantido. A Tríplice Aflição de Orozu, outra expansão sem nome certo, parte diretamente da sua técnica inata, que é a mesma técnica de construção da Mai. A Tríplice Aflição aplica os efeitos do acerto garantido a todo objeto construído previamente por ela. Lembrando que ela também pode criar uma esfera perfeita, que tem a superfície de contato infinita. Ou seja, dentro do domínio dela pode destruir qualquer coisa que esteja lá. E agora, chegando perto do fim, a prova de amor mútuo do Yuta também parte diretamente de sua habilidade, que é de copiar habilidades. Mas essas habilidades só podem ser utilizadas num período de 5 minutos, e depois se perdem. A prova do amor mútuo gera espadas por toda a sua extensão, e cada espada contém uma habilidade aleatória que já foi previamente copiada por Yuta. Por fim, 4 expansões ficaram de fora do vídeo por alguns motivos. As expansões de Yuki, Uro, Ryu e Yuji. No caso dos 3 primeiros, eles possuem expansões, mas nunca chegaram a mostrar como elas são, ou quais são suas habilidades ou nomes. E no caso de Yuji, ele teve sua expansão revelada há pouco tempo, então não tem informações ou nomes de habilidades também. Portanto, esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado e até mais.